Olá a todos, eu sou a Catarina, uma mãe e enfermeira portuguesa a viver na Alemanha. Este é o primeiro vídeo então sobre todas as dicas de como emigrar para a Alemanha, maternidade, restaurantes, receitas, férias e muito mais. Se não queres perder pitada destes vídeos, então inscreve-te aqui, clica em subscrever aqui no canal para receberes as notificações dos novos vídeos que vão saindo, espero eu, semanalmente, embora não me queira comprometer. Por outro lado, podes também acompanhar-me mais diariamente sobre dicas do dia-a-dia através do Instagram, procura-me com Catarina SB e lá encontrarás todas as novidades que eu vou partilhando, assim como as notificações dos novos vídeos aqui no canal do YouTube. Relativamente ao tema de hoje, sobre como emigrar para a Alemanha, eu não sou de facto nenhuma doutorada no assunto, mas já repeti este processo de duas formas diferentes e por isso reuni algumas experiências que poderão ajudar-vos também a vós neste processo. Se tu já fizeste este processo e tens algumas experiências ou dicas úteis que eu não referi e que podem ajudar estas pessoas, então convido-te também a partilhares aqui embaixo nos comentários para que possamos ajudar mais pessoas. Se no teu caso tu estás a querer vir para a Alemanha e ainda não sabes como é que vais fazer, ainda tens algumas dúvidas que eu acabei por não esclarecer aqui, então podes deixar também o teu comentário que eu vou tentar responder e tentar ajudar-vos a todos. A primeira vez que eu vim para a Alemanha foi em 2013. Na altura estava a terminar a minha licenciatura de enfermagem, e devem recordar-se que nessa altura houve uma grande crise económica em Portugal, uma altura em que inclusive o nosso primeiro-ministro foi uma das pessoas que aconselhou os jovens a emigrar. Na altura não falava especificamente para os enfermeiros, claro, lembro-me que houve até uma situação em que falava muito especificamente para os professores, a incentivá-los a emigrarem para os países de língua portuguesa, mas no fundo foi um bocadinho geral o apelo a esta imigração dos jovens que, se queriam então um emprego, deveriam procurar condições melhores no exterior. Eu fui uma das que fiz isso e em 2013 acabei por deixar Portugal e vim para a Alemanha. Esse processo foi feito através de uma empresa que me foi quase buscar à escola. Foi numa feira de emprego internacional que houve na minha universidade. Eu candidatei-me para saber mais informações e quando terminei a licenciatura acabei então por me inscrever numa dessas empresas. Fui a uma entrevista, assinei um contrato e vim para cá já com o contrato. Da primeira vez que vim já com esse contrato, as condições também já eram algumas e isso trouxe-me alguma confiança neste passo que estava a fazer. Então, para além do contrato de trabalho, esse contrato incluía as despesas de viagem pagas para a Alemanha e também uma viagem de ida e volta a Portugal para vir de férias. No meu caso, eu vim para a Alemanha em outubro e voltei logo a Portugal no Natal para passar o Natal. Incluíam também o curso de língua alemã até ao nível B2, que foi todo pago pela empresa. Eu fiz o primeiro nível, o A1, em Portugal e logo a seguir vim para a Alemanha e terminei então nos 8, 9 meses seguintes. Terminei o curso até ao nível B2 de alemão. O curso era dado em casa por um professor privado. Nós viemos num grupo de 10, aliás, éramos primeiro 6 e depois éramos 4 e passámos a 10 portuguesas, veio mais um grupo de 6. E todas nós vivíamos num alojamento também pago pela empresa. As refeições ao início acabámos por fazer na empresa, mas depois puseram-nos lá uma cozinha nova no alojamento onde estávamos e acabámos por pedir quase todas um subsídio de alimentação e passámos a comer em casa. E para além disto tudo, eles davam-nos então ajuda em todas as burocracias que foram precisas tratar, desde o registro ao chegar cá ao país, o registro na Câmara, desde abrir uma conta bancária, desde tratar do seguro de saúde, desde tratar do reconhecimento profissional. A empresa tratou de isto tudo
por nós. E isto foram umas grandes condições que, para quem não conhece cá ninguém, quem quer vir arriscar tudo, quem vem sozinho, é de facto uma boa opção contactar uma destas empresas. Nos primeiros meses não tive, claro, o melhor ordenado de todos, não ganhava o que ganho hoje cá, mas, como vos disse, até concluirmos o nível B2, nós não poderíamos ganhar como enfermeiros porque ainda não tínhamos a categoria profissional reconhecida. Então estávamos a ganhar um ordenado meio como auxiliares, também não estávamos a trabalhar a tempo inteiro porque estávamos a fazer o curso em casa, mas de facto foi uma vantagem espetacular ter toda esta ajuda nestas várias fases de integração. E claro que depois terminei então o curso, consegui o reconhecimento profissional. Na altura, quando vim para a Alemanha, vim trabalhar para um lar, que não era o que se adequava àquilo que eu pretendia para mim. E após concluir então o reconhecimento profissional e ter já alguma facilidade com a língua, com o nível B2, acabei por mudar-me para outro hospital. Fui trabalhar para os cuidados intensivos, que era aquilo que eu gostava e que eu queria, que ainda hoje faço. E então foi este o meu percurso e já estava perfeitamente integrada, tinha o meu trabalho, estava efetiva, tinha os meus amigos, a maioria alemães, embora conhecesse algumas pessoas portuguesas, a maioria dos meus amigos eram alemães. Eu estava muito bem integrada e foi uma experiência espetacular. No entanto, em 2017, por motivos pessoais, familiares, acabei por regressar a Portugal, embora não tenha sido, claro, por muito tempo. Pois é, não foi por muito tempo, porque em 2020 recebemos este bicho que não foi convidado e que decidiu aparecer, e que veio dar então a volta a toda a nossa vida. Acredito que à vossa também, mas no caso da minha família, que é aquilo que eu posso falar, virou-nos a vida completamente do avesso. Eu tinha acabado de ser mãe, tinha uma bebê pequenina, aliás, quando a bicheza chegou, eu ainda estava grávida, em março, a bebê nasceu depois em abril, portanto eu estive uns meses em licença de maternidade e em isolamento. O meu marido acabou por perder também, diria eu, 90% do trabalho que tinha, portanto, do dinheirinho que nós que entrava na nossa casa. Deu-nos uma grande reviravolta, nós já não estávamos a conseguir manter-nos. Eu comecei a fazer mais horas para compensar a perda de ordenado dele. Isso levou com que estivesse também menos tempo em casa com as miúdas, menos tempo para mim, para o meu marido, para as nossas coisas. E então o que é que aconteceu? Nós começámos a pensar então para onde vamos. Nós temos que sair de Portugal, temos que emigrar, temos que procurar um sítio que nos dê mais condições. Então a pergunta foi: para onde? E após começarmos a pensar quais seriam os países que nos dariam, uma melhor condição de vida, que nos dariam segurança, que seriam bons também para a educação dos nossos filhos, surgiram-nos alguns países. Embora a resposta mais óbvia para nós tenha acabado por ser a Alemanha. Isto porquê? Por ser uma grande potência económica, como toda a gente sabe, porque eu já tinha cá estado, tinha essa experiência e falo alemão, que é, digo-vos, uma grande vantagem quando pretendem emigrar, é que saibam falar a língua desse país, embora isso não seja um fator discriminatório, ou seja, não é porque não sabem falar a língua que não podem ir. Como eu já vos disse, a primeira vez que eu vim, eu não sabia falar alemão, aprendi já depois de estar cá, mas neste caso eu agora já sabia, portanto seria uma vantagem para nós. E, para além disso, temos também o facto de já termos cá amigos, inclusivamente na cidade onde nós estamos agora, já tínhamos cá pessoas que conhecíamos e que nos poderiam ajudar, seriam então uma rede de apoio para nós. Ou seja, nós temos aqui já duas vertentes diferentes. A primeira, em que eu venho sem conhecer ninguém, sozinha, sem falar a língua,
com o apoio de uma empresa, e agora é a segunda vez que decidimos então vir, e neste caso eu venho com a família, trato eu de tudo e sem este apoio então de uma parte externa. E pronto, com todas estas vantagens, foi para nós a escolha perfeita, foi a Alemanha, e eu já vim para cá em agosto com a minha filha bebê, portanto que ela tinha na altura pouco mais de 1 ano. Viemos as duas, veio uma amiga também connosco que estava à procura de trabalho e achou que seria uma boa oportunidade para ela, assim acabou por me ajudar também para gerir horários com a creche e com o meu trabalho e para me ficar com a menina quando fosse necessário. E por outro lado, vim preparar tudo para que o resto da família se possa juntar a nós o mais rapidamente possível. E então, quando eu vim para cá, o que é que eu tive que tratar? Que é isso que vos interessa. Ao chegar à Alemanha, a primeira coisa que nós temos que tratar é do registro na cidade. Para tratar do registro na cidade onde vão viver, vocês precisam, sem falta, porque eles não vos fazem sem isso, de já ter uma morada. Então, para chegar a este registro, eu já tive que dar toda uma volta. Comecei a enviar currículos para os hospitais, também para perceber qual seria a resposta, se haveria facilidade ou não em conseguir emprego. Na verdade, só cheguei a enviar um currículo porque recebi logo a resposta positiva. Então, ao ter uma resposta positiva de trabalho, próximo passo seria então procurar uma casa, e comecei à procura de casa. Aqui na Alemanha, mais especificamente em Hamburgo, onde eu me encontro, não é muito fácil arranjar casas. Há uma grande procura, uma pouca oferta, embora nós vejamos prédios a serem construídos e há mesmo muitos, mas neste momento há uma maior procura do que oferta, o que não facilita a situação. Eu tive sorte, mais uma vez, e consegui logo arranjar, então, uma casinha, nem sequer é um apartamento, é uma casinha, tem um jardim para as miúdas brincarem, e o senhorio foi 5 estrelas. Isto porquê? Porque aqui normalmente aparece outro problema, que é quando tu encontras uma casa e queres alugar essa casa, o teu senhorio vai-te pedir vários documentos, entre eles o contrato de trabalho, vai-te pedir os últimos descontos que fizeste, portanto os últimos 3 meses, vai-te pedir talvez o equivalente ao nosso IRS, vai-te pedir um documento em como não tens dívidas, portanto, são várias coisas que quando estás a vir de outro país nem sempre são fáceis. Eu tive muita sorte, porque também não é fácil estar a alugar uma casa através de outro país, através da internet, sem ver de facto a casa, e podemos correr o risco então de estar a ser enganados. E mais uma vez eu recorri a esses amigos que nós tínhamos cá. Uma amiga nossa veio então ver a casa para ter a certeza que era aquilo que nós estávamos a ver. Conseguiu falar ela também com o senhorio, dar-lhe já um toque de que nós éramos pessoas de confiança, de que estávamos mesmo a precisar de encontrar casa rapidamente. E pronto, e foi basicamente isto. Eu também falei com o senhorio, expliquei-lhe a situação, disse-lhe que era enfermeira. Nós por acaso somos muito bem vistos cá na Alemanha, não só como portugueses, mas como enfermeiros. E eu tive a sorte de lhe explicar que tinha já então o contrato com este hospital, que ainda não tinha sido assinado, mas que já estava então apalavrado. Expliquei-lhe que eu viria primeiro com a mais pequena e que depois viria então o resto da família, e que tinha de facto muita urgência em arranjar esta casa, porque seria para vir no início, final de agosto, início de setembro, e precisava muito da casa. E pronto, de facto consegui, acabamos por assinar o contrato ainda à distância, ele enviou-me o contrato, eu assinei, enviei de volta para o senhorio,
paguei o sinal da casa, portanto a entrada, o primeiro mês, e consegui, graças a Deus, então alugar uma casa que seria então precisa para fazer o registro aqui, diz-se o Anmeldung, então na cidade. No caso de quem vem sem ter já um alojamento, epá, a única hipótese é de facto ou ficar em casa de um amigo e não se registar logo, ou ter alguém que lhe disponibilize a morada, portanto, esse amigo onde ficar, que o deixe fazer o Anmeldung na sua casa, ou então mesmo ir tentando arranjar casa. Depois de passar então o passo mais difícil de arranjar casa, estava tudo tratado, tinha a casa já contratada, tinha o meu contrato de trabalho em andamento. O que é que eu precisava então? Comecei por cancelar as coisas em Portugal, cancelar o meu seguro de saúde, que era caríssimo e que eu já não ia precisar dele, cancelar a minha atividade nas finanças, e pronto, e começar então a arrumar as coisas para vir para cá. E assim começou a minha viagem de 24 horas de carro, desde Portugal até Hamburgo, com uma paragem em Paris, mesmo a tempo de ver o espetáculo de luzes da Torre Eiffel à noite, foi muito giro. Acabámos de preparar lá um bocadinho, depois dormimos lá pertinho, umas horinhas, e seguimos então para Hamburgo com o carro todo carregado. Ao chegar cá, começou então a saga das burocracias. Sim, porque se nós temos burocracia em Portugal, a Alemanha não é uma exceção e continua também a ser um país com muita burocracia e, pior ainda, um país onde é tudo em papel. Sim, em Portugal, graças a Deus, já conseguimos tratar de algumas coisas online. Na Alemanha, isso é quase impossível, mesmo que conseguimos tratar online, precisamos novamente de imprimir as coisas e voltar a entregar tudo em papel. Portanto, aqui ainda estamos um bocado na era do papel e de coitadinhas das árvores. Mas pronto, como eu vos estava a dizer, depois de ter a casa tratada, o primeiro passo aqui na Alemanha é então fazer o Anmeldung na cidade, na Câmara. Chegar à cidade, dizer, olha, eu estou aqui, vivo nesta morada, e a partir de hoje sou moradora daqui. Pronto. Ao fazer isso, podemos então fazer todo o resto, porque nós não conseguimos tratar de mais nada sem ter primeiro o Anmeldung feito. Ou seja, consegui então fazer o Anmeldung, fui a seguir tratar do meu seguro de saúde, já com o contrato de trabalho na mão. Fui tratar de abrir uma conta cá, porque isso também é uma exigência, nós não podemos ter um contrato na Alemanha sem ter uma conta alemã, eles não nos facilitam isso, nunca iriam fazer o pagamento do meu ordenado para uma conta portuguesa, porque eles querem que o dinheiro esteja cá no país. E pronto, começam todas estas burocracias. Acabei por ter depois que ir procurar uma creche para a minha filha, temos que tratar dos abonos, tratar de todas estas coisas que implicam tempo. E por isso contem também com alguns meses até terem todas estas burocracias tratadas. Eu confesso que estou aqui desde agosto e ainda não tratei de mudar as matrículas do meu carro. Mas será feito este mês. Tenho que fazer também então o registro do meu carro cá e mudar as matrículas então para uma matrícula alemã. São todas umas burocracias chatas, complicadas. Eu odeio burocracias, mas elas têm que ser feitas. Então, todo este processo não é fácil. Às vezes tendemos a desanimar, principalmente perante todas estas burocracias, mas é um processo que é possível. Vocês têm sempre esta opção que eu tomei na primeira vez que vim para cá, de vir através de uma empresa que me facilitou então todas estas burocracias, eu não precisei de tratar nada disto, ou podem vir vocês mesmos, porque como eu digo, é possível. Claro que dá trabalho, claro que demora tempo, mas é possível e vamos conseguir que vocês também tenham esse processo um bocadinho mais facilitado. Se precisarem de ajuda com alguma coisa, podem contactar-me.
Se tiverem alguma dúvida que eu não respondi, podem deixar aqui nos comentários que eu tento ajudar. Se eu não souber, tento procurar alguém que saiba para vos ajudar. Portanto, se gostaste deste vídeo, se te ajudou de alguma forma, por favor, deixa um like aqui no vídeo para eu saber que viram e que gostaram, para eu saber se vale a pena continuar a fazer vídeos com mais dicas para vos ajudar neste processo. Quem ainda não subscreveu, por favor, subscreva este canal para receber então as notificações dos meus novos vídeos. E então, até à próxima. Tchau!